Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa aula aqui vai ser um pouquinho diferente das outras. Vou apresentar para vocês alguns conceitos da biblioteca STD e não é uma aula normal, né? Não vai ser uma aula normal como as outras, porque essa aula aqui está sendo gravada como aula extra. Bom, o assunto da aula de hoje vai ser map, multimap, unordered map e unordered multimap, set, multiset, tuplas, filas, stacks, auto, que é uma função que a gente tem extra, e sorts. Tudo isso de C++ vem da nossa biblioteca std, que a gente coloca aqui sempre no começo using namespace std, porque ela é uma biblioteca. Normalmente teria que chamar a função como std e o nome da objeto, mas com esse using namespace a gente não precisa chamar. Isso daqui já foi explicado. Bom, primeiramente eu vou explicar o map e multimap, que na verdade são a mesma coisa. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, outros talvez não. Existe uma estrutura na programação que a gente chama de árvore binária, ou árvore binária de busca. Uma árvore é uma estrutura que a gente vai armazenar dados. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai armazenar entradas de número. Os números entrados vão ser 5, 7, 3, 2, 8. A árvore binária ela é responsável por balancear esses números, vai deixar ordenado. Então ela funciona assim: o primeiro número que vai entrar, ele vai entrar como sendo um campo, como um grafo mesmo. Um campo, e ele pode ter dois filhos ou duas adjacências, que nem a gente tem nos grafos. E essas adjacências vão ser definidas pela ordem. Então, o número é 5, o próximo número que vai entrar é 7. Se ele for maior, ele vai para a direita. Se ele for menor, ele vai para a esquerda. Vamos lá? O próximo número é o 3. Então, ele vai ser inserido aqui, sempre a partir da raiz. Se já tiver lotado, no caso só pode ter dois filhos, se já tiver lotado, então a gente vai para o filho mais próximo. No caso, a gente vai fazer uma busca. Então vamos mostrar aqui, ó, 2. O 2 é menor do que 5. Ele não cabe aqui na esquerda, então a gente vai para o próximo filho. Esse é o próximo filho. 3. O 2 é menor que o 3, então a gente vai vir para a esquerda. Ele não tem filho, então a gente adiciona ele. É simples assim. O 8 vai acontecer a mesma coisa. O Mark 5. 5 já tem filho na direita. Mark 7. 7 não tem filho na direita. Adicionou. E a árvore binária, como vocês podem ver, da esquerda para a direita vai estar sempre ordenado. Para a gente fazer a busca, a gente vai ter uma busca em log n. Para isso que elas servem. Elas estão sempre balanceadas para fazer a busca em log n. A implementação dela é um pouquinho chata, só que a gente tem na biblioteca std o map e o multimap. São estruturas para fazer isso. Para você definir o map, você vai dar map, um tipo, vírgula, o outro tipo, e o nome. Então o nome do meu map vai ser M. Esses tipos aqui tem que ser valores, então vamos fazer um map de int. O que significa esse int? O map ele é criado como se fosse vários pares. Então a gente tem par, por exemplo, é outra estrutura que pode ter tipo, e ela é representada por este colchetezinho aqui com dois valores, A, B. O que representa esse pair no map? O map ele vai funcionar usando aquela estrutura de árvore, só que como se fosse um array que a gente já conhece. O array normalmente a gente chama de vector aqui, e a gente consegue acessar posições dele em ordem de 1, né? Só que o map, como eu disse, é uma estrutura de árvore, a gente vai acessar posições dele em, em ordem log n. Na verdade, não log n, tipicamente dito. A gente pode acessar em ordem 1. Para você criar uma posição no map é fácil. Você cria como se fosse uma posição no vetor.
Para ele não importa o tamanho, para ele importa o seguinte: se eu falar M2 igual a 5, esse 2 ele vai ser a chave, ou seja, a posição onde eu consigo acessar. Então ele não precisa ser que nem o array, que é ordenado 0, 1, 2, 3. Eu posso criar de qualquer forma, M5 igual a 3, M7 igual a 8, assim por diante. E aí eu posso imprimir. Aqui para imprimir, eu vou mostrar uma coisa nova chamada auto. O auto, você é uma variável que reconhece o tipo da coisa. Então, se eu fazer auto i 2.m, ela reconhece o tipo e ela vai iterar sobre todos os elementos de m. É isso que significa esses dois pontos. Aqui na direita é o que você quer iterar sobre, porém existem algumas estruturas não iteráveis. E aqui na esquerda é uma variável sendo criada de um tipo automático, por isso que chama auto. Ele vai reconhecer o tipo sozinho. Para você criar esse auto, você sempre tem que igualar ele a alguma coisa. Nesse caso aqui, ele está igualando aos elementos de M. Como eu disse, os elementos de M, eles são do tipo pair. Para você acessar o pair, você tem sempre o first e o second, que são, dito lá no pair, A, B. First é o primeiro, o A, e o second é o B, o segundo. Vamos lá. Aqui eu criei um map e eu vou rodar ele. Eu criei 3 chaves, ou seja, eu tenho 3 posições nele, como se fosse no array. Eu teria um array de 3 posições. Só que as posições dele não são 0, 1, 2, como eu disse. É o 2, o 5 e o 7. Isso significa que eu posso acessar elas pela chave. Então eu posso, por exemplo, Colt M2. O M2, ele é uma posição como se fosse uma posição de um array mesmo. Consigo acessar ela em ordem 1. Aqui, ó, Coach M2, meu M2 tem um 5. Para isso que serve o map. A diferença do map é que, como eu disse, ele pode ter qualquer tipo aqui na esquerda. Ou seja, eu posso colocar uma string e eu posso fazer um map onde a entrada, o índice dele, vai ser uma string. Então, eu posso criar um map olá igual a 2. E aqui eu posso acessar ele com a string. Isso facilita a nossa vida em muitos problemas, principalmente de programação competitiva, e introduz para nós aqui, ó, Coach M lá, saiu o número 2 que está armazenado lá. Introduz para nós também o conceito de dicionários. Bom, fora isso, o map ele tem algumas funções prontas que a gente pode ver aqui. A gente tem o begin, que retorna a primeira posição do map. Eu vou mostrar as mais usadas. O begin retorna a primeira posição do map. O clear, ele limpa tudo que tinha no map, então ele zera o map. O count, você pode usar ela para contar as ocorrências de uma certa chave. Então posso contar as ocorrências da chave olá. E retorna um int. Vocês podem ver aqui, ele retorna um size_t, que seria algo parecido com int. Só cuidado na hora de usar, que às vezes você pode precisar de uma conversão aqui. Um int. Mas só desse jeito aqui eu posso mostrar para vocês que se a gente fizer um count de olá, ele vai dar 0. Se eu criar uma chave olá e compilar e rodar o código de novo, ele vai dar 1. Ele conta quantas vezes tem. Fora isso, a gente tem, muito importante aqui, o ent, que retorna se ele retorna um booleano, se o map está vazio ou não, ou seja, se não tem nada nele. E a mais importante de todos, que é o find. O find é a operação login. Então, o find ele vai retornar 2 possibilidades. Geralmente você quer guardar esse find um alto. Então, alto auxiliar igual a m.find. Eu vou dar um find olá. Esse find funciona da seguinte maneira. Lembra que a gente tem o m.begin?
a gente também tem o m.end, que é a posição logo depois que acaba o map, ou seja, ela é uma posição não acessível. Então, por isso que é importante esse AUX. Se o AUX for diferente do m.end, isso significa que existe aqui. Se não, não existe. Vamos lá testar? Vamos lá testar. Não existe. Todas essas funções que eu falei, elas são funcionais também para quando você for usar o multimap, com exceção da atribuição. A atribuição do map que eu falei que pode ser assim, como um vetor já criado, um array já criado, no multimap eu não posso fazer isso. Tanto que se eu vou trocar aqui para multimap e eu vou escrever m olá igual a 2, a hora que eu salvar aqui, ele já vai reclamar para mim. A hora que eu tentar compilar, ele já vai reclamar que isso não existe. O multimap, diferentemente do map, ele funciona exatamente da mesma maneira e o find dele também é em login, que nem o do map. A única diferença é que ele pode salvar mais uma chave do mesmo tipo. Então eu posso colocar, para inserir no meu multimap, eu tenho que usar o m.insert. E para eu inserir, eu insiro um pair. Então eu posso inserir olá e 2. E aqui na linha de baixo eu posso escrever olá e 3. Aí a gente vai ter um probleminha aqui. Se eu tentar acessar o olá, também. Ele não reconhece. Para eu fazer isso, eu tenho que usar o auto, que já foi ensinado. Auto i em m. i.first. Espaço. i.end. i.end não. i.second, perdão. E a hora que eu tentar compilar, agora ele vai compilar. Ele vai me deixar compilar. Olá 2 e olá 3. Coisa que no map ele não me deixa fazer. Se eu tentar adicionar no map uma chave que já exista, o map também possui a função insert, só que como eu posso acessar assim, criar assim é mais fácil. Se eu tentar usar m2 igual a 3 e m2 igual a 4, ele vai salvar só o último valor no map. Outra coisa muito legal do map é o upper bound e o lower bound. O lower bound, ele vai procurar uma key que seja maior ou igual a que você passou. Então você pode fazer m.upperBound daqui 2. Da 2 não, aqui é um tipo string, então daqui A. Ele vai tentar achar a primeira que tenha o A ou alguma que seja maior que ela. Na ordenação de string, por padrão, é utilizado a ordem alfabética. Então, a primeira string que tiver uma key maior que A, ou seja, uma B, C, qualquer outra. E, no caso, esse é o lower bound. O lower bound, ele acha A ou maior que ele. O upper bound é estritamente maior. Então, se você procurar um upper bound de A, ele vai retornar B ou end se não tiver nada depois. Isso também funciona para o multimap. Eu disse que existe o unordered map e o unordered multimap também. Eles funcionam da exata mesma maneira do unordered map e do map normal e do multimap normal. A diferença deles é que a gente utiliza uma hash, não utiliza uma árvore binária. A diferença é que a hash tem um código de criptografação para a chave, de criptografia para a chave, e se eu tentar acessar, ou se eu tentar dar um find, ele vai retornar para mim em odd 1. Então, isso daí gasta mais memória, porém,
ele retorna em odd 1, então, em termos de tempo, na programação competitiva, geralmente é preferível utilizar ele. Todas as funções são válidas para todos os maps e unordered maps. Vamos criar, então, o set. O set ele só recebe um tipo. Então, set int a. Para eu inserir em um set, eu vou dar o insert. A gente não possui o pushback, que nem no vector. A gente possui o insert. E a gente vai inserir um valor. E vamos ver o que existe no meu set. Ele salva como um array. Então a gente não tem um pair, que nem no map. Vou compilar e para executar. Ele mostra um. Aí você deve estar se perguntando, se ele funciona que nem um array, e eu posso imprimir, iterar sobre ele que nem um array, por que a gente usa ele? O set, diferentemente do array, ele só pode salvar, ele só vai salvar uma mesmo elemento. Então, se eu tentar inserir o elemento 1 duas vezes, eu vou compilar e eu vou tentar inserir. Ele não vai conseguir inserir. E ele também possui inserções em logn, porque sempre que eu for tentar inserir algo, ele tem que verificar se esse elemento já existe. O set funciona como uma outra árvore binária, porém ele é um pouquinho peculiar. Eu não posso inserir duas coisas iguais. Assim como o map também, eu não posso inserir duas chaves. O set, em vez de eu trabalhar com par, eu trabalho que nem o vector, só que eu também não posso inserir duas chaves. Dois elementos iguais. O set, ele possui as mesmas funções de begin, de end, possui também o size, que eu esqueci de falar no map, mas ele retorna quantos elementos possui naquela estrutura, o upper bound, o lower bound e o find, que são os mais importantes. Como vocês devem intuir, o multiset funciona da mesma maneira que o set, porém, se eu tentar inserir duas vezes um elemento, ele vai imprimir o elemento duas vezes. Aí vocês devem estar se perguntando, se o multiset faz a mesma coisa que o map, o multimap, para que ele existe? A resposta é simples. Existem problemas que você tem que trabalhar com pair, para acessar por chaves, e existem problemas que você só liga para o elemento. Então, é exatamente por isso que o set e o multiset existem. Eles são árvores também, árvores binárias, porém, eles só têm uma entrada. Você pode colocar o tipo da entrada como pair em set também. Set, pair, int. E aí, toda vez que você quiser inserir, você vai ter que inserir um pair. Só que você não tem acesso em logn ou acesso em nem o map para as chaves. Porém, você tem acesso para o valor. Só que aí você teria que buscar o valor a .find de um pair também. Então, você teria que buscar o valor 1. E aí, se você tem lá no seu set, você tem valor 1, 0, ele não vai ser achado. Por isso que vai vindo as diferenças do uso do set e do map. Bom, com isso claro, a gente entra na próxima implementação, na próxima estrutura que o std nos proporciona, que é a estrutura tuple. Tuple é como se fosse um pair, que eu já falei. O pair possui dois tipos. Esses tipos podem ser qualquer um. Só que o pair só pode dois tipos. Você pode fazer um pair de pair, vai entrando em carreiras tridimensionais, quadridimensionais, e vai complicando um pouco o exercício. Só que a gente possui a tuple, que serve para fazer um pair enário.
Ou seja, se eu quiser fazer um int, ou seja, uma estrutura que carregue 3 dados, que vocês vão perceber que em algum momento isso vai ser útil, a gente utiliza uma tuple. E a gente dá o nome da nossa tuple. Então, vou dar o nome da minha tuple de... A. Então, a nossa tuple, ela tem que ser inicializada, ela não vai funcionar aqui no vetor, ela é só uma variável, que nem o pair. Então, eu posso inicializar ela assim, 10, 2, 3. Pode ver que não está dando nenhum erro. Ou eu posso inicializá-la assim, 10, 2, 3. Igual a 10, 2, 3. Que se eu compilar, vocês vão ver que também não tem problema algum. O problema do tuple é que para acessar os elementos dela, eu não posso acessar como A0, A1 e A2, como a gente está acostumado. Para eu poder acessar os elementos dela, eu tenho que fazer. Vou imprimir aqui, ó. Se eu tentar dar A0, só para mostrar para vocês, e compilar, ele vai dar um erro. Ele não encontrou tal operador. Porém, aqui vai ser uma sintaxe um pouquinho diferente. Get 0 a. Aí sim, eu vou conseguir compilar. E vou conseguir imprimir o valor de A na posição 0. Aqui as posições funcionam que nem o vetor. 0, 1, 2, até n-1. Eu também posso alterar. Então, vamos lá. Get 0 a igual a 3. Se eu compilar, opa, aqui isso não compilou, é muito importante, porque esse get é uma função. Então, a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer dos parênteses. Aqui, foi um erro comum, eu apaguei o C sem querer, mas não influencia. E agora, quando eu imprimo, get 0a retorna 3. Bom, a tupla ela é meio difícil de aparecer em problemas no cotidiano ou na programação competitiva mesmo, que você precise utilizar ela. Porém, sempre pode acontecer. Bom, a próxima estrutura, depois da tupla, é a estrutura Kiwi e a estrutura Stack. Bom, a estrutura Kiwi e a Stack, ambas possuem somente um tipo. Lembre-se sempre desse menor que e maior que para definir os tipos. Possui só um tipo, pode ser de qualquer tipo. Esse vai ser o tipo que vai ser armazenado na estrutura. Então vou colocar uma kiwi A e uma kiwi B. Bom, as kiwis e as stacks são estruturas que funcionam de maneira semelhante. Nelas você não tem como uma array acesso a qualquer posição. Você só tem acesso à primeira posição da estrutura. E elas funcionam da seguinte maneira. Vamos supor que eu vou inserir o número 1, 2 e 3 nelas. A Kiwi é a conhecida como fila e a Stack é conhecida como pilha. São duas estruturas de dados. Bom, eu vou criar uma Kiwi A e uma Stack B. A Kiwi A, ela vai inserir nessa ordem, 1, 2, 3. O que acontece na Kiwi? Se eu inserir 1, o próximo elemento que vai ser inserido, ele vai ser inserido apontando para o último elemento inserido. Então, o 2, que foi inserido depois de 1, ele aponta para 1. E o 3 foi inserido depois de 2, ele aponta para 3. O que acontece? O topo da minha fila é 1. E quando ele for removido vai ser o 2, quando ele for removido vai ser o 3. O que acontece nessa estrutura?
o primeiro número que entrar vai ser o primeiro número que vai sair. Então a gente vai ter, se a gente inserir 1, 2, 3 e imprimir, a gente vai ter a impressão 1, 2 e 3. A stack ela é um pouco diferente. Se eu inserir o 1, o próximo elemento que vier, ele vai ser apontado pelo valor. Eu inseri o 2, o 1 vai apontar para o 2 e o 2 vai apontar para o 3. O que acontece na pilha é que ele vai empilhando os valores, por isso o nome pilha. Ou seja, o primeiro valor que entrou ele vai ser o último a sair. Se a gente for desempilhar isso daqui, eu vou ter 3, 2 e 1. Então, vamos lá. Para inserir na nossa pilha, a gente tem que fazer o seguinte comando. Na pilha e na fila, são os mesmos comandos. A gente tem que dar um push e o número. A gente tem push 1, 2 e 3. Como isso vai acontecer? Nas duas, a gente vai fazer um for. Aponto push e o b.push i. Elas não são estruturas iteráveis, elas não funcionam aqui nem o vetor. A gente só tem acesso à primeira. Então, se eu tentar dar um for alto e em A, ele vai e tentar compilar isso daqui, ele vai cuspir código na minha cara, porque eu não posso fazer isso. Isso fere qualquer diretriz aí da estrutura que foi criada. Então vamos lá. Depois que eu dei o push dos valores, eu vou querer imprimir esses valores. Como disse, a gente não pode iterar pelo alto. Então, aqui eu sei que existem 3 elementos. Normalmente você não vai saber, então você vai utilizar o a.empty para saber quantos elementos ainda tem. Então você teria um while not a.empty e vai removendo os valores, ou o a.size, que retorna o tamanho também. A.size é diferente de zero. Só que aqui eu sei os elementos, então vou usar um for. Vamos lá. X e Y vão armazenar os valores. Que nem eu falei, a gente tem que armazenar o valor do topo. O A é uma fila, então a gente não tem um topo. A gente tem a frente. A gente tem a frente da nossa fila. Ou seja, o elemento que está logo na primeira posição. E a pilha, como é empilhado, a gente tem a pilha A ou B, a gente tem o topo da nossa pilha. Vamos escrever da fila igual a X. E vamos escrever da pilha igual a Y. Agora a gente vai comprovar o que acontece. Aqui vai acontecer algo bem interessante, eu vou explicar o porquê. Aqui, tá vendo que tá imprimindo 1, 1, 1 e 3, 3, 3? Pois é. Eu acabei de falar, eu tinha falado na criação que a gente só tem acesso à primeira posição. Ou seja, sempre que a gente quiser percorrer a lista inteira, a gente tem que utilizar o comando pop, que é exclusivo da pilha e da fila. Também existem outras variações dele, popback para vector e talvez para set. Porém, o pop é essencial para fila e para pila porque a gente tem que tirar o último elemento. Se a gente não tirar o último elemento, a gente não tem acesso aos próximos elementos. Como eu disse, a gente só tem acesso ao topo ou à frente da fila. Agora, quando eu rodar, vocês vão ver que está diferente. Ó. Da fila, a primeira iteração foi 1, depois 2, depois 3, que era o nosso esperado. 1, 2, 3. A da pilha foi 3, 2, 1, que também era o nosso esperado. O 1 foi inserido primeiro e o 3 por último. Então, o último que foi inserido sai primeiro. Aqui a gente tem definições para isso. A fila é definida pelo sistema FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar na estrutura, o primeiro a sair. E a pilha por LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. Bom, com isso a gente termina aqui o stack. E aqui a gente tem algo muito legal e muito útil, que vai ser o nosso sort. Vamos lá. Vamos criar um vector int A e inserir nele números de
0 a 10. A ponto pushback i. Originalmente aqui, como está inserido na ordem, ele vai inserir de 0 a 10. Porém, o sort ele serve para ordenar o vector. Normalmente, tudo que a gente passa para o sort é a.begin, que é o início, e a.end, que é a posição logo depois do final, que nem foi explicado no map. Aqui também funciona no vector. O vector, a gente pode ver que ele não possui o find. Vamos lá. O vector é uma estrutura não ordenada, ele vai ser salvo na ordem que foi inserido. Se a gente quer ordenar, a gente usa o sort. Só que, o que acontece? O sort ele vai ordenar em ordem crescente, sempre. Porém, a gente pode criar um comparador para o nosso sort. É uma função mesmo, não precisa ser CMP. CMP é o padrão que a gente admite. O nosso comparador ele sempre tem que ter essa forma aqui. Ele tem que retornar um booleano, pode ter qualquer nome, e tem que ter aqui o tipo que está sendo armazenado no vector. Então, se o meu vector fosse per int, as variáveis aqui, os argumentos seriam parent int e parent int. E a gente coloca aqui sempre como endereço, porque se não for como endereço, aqui para essa função vai ser mandada uma cópia e isso tem um custo de memória. Então vai atrapalhar o custo, vai ter um custo de memória, vai ter um custo de tempo maior, então vai atrapalhar o que a gente está fazendo. Esse comparador ele vai fazer o seguinte: vamos retornar que A é maior do que B. Vamos tentar ordenar o nosso vetor A em ordem decrescente. Root I, e aqui no final endline. Então, vamos rodar. Opa, antes de rodar, o mais importante, eu criei a função. Ela pode vir aqui como terceiro argumento do nosso sort. Desse tipo assim, ó. Só precisa do nome dela. Então vamos rodar agora. A gente vai compilar. A gente vai rodar. E aqui ele veio 98765432110. Antes estava de 0 até 9, né? Eu fiz só menor que 10. Antes estava de 0 até 9, normalmente. E com sorte você pode ordenar. O sort aqui, ele vai fazer o seguinte. Eu falei que o A tem que ser maior do que o B. Ou seja, ele está retornando um sinal verdadeiro. Sinal verdadeiro no caso. Aqui, no algoritmo de sort, é uma mistura de merge sort com quicksort. Não vem ao caso no momento. No algoritmo do sort, ele vai passar dois valores, então ele está comparando a posição 0 com a posição 4, para ver se ele vai trocar, por exemplo. Se ele retornar verdadeiro, então ele não troca. Se ele retornar falso, ele faz a troca. Então, o que poderia acontecer? Se eu tenho na posição 0 o valor 7 e na posição 4 o valor 3, aquele código ali, A maior do que B, ele passou 0 e 4, ele vai retornar verdadeiro. Então, ele vai continuar na ordem 7, 3. Agora, se eu tenho 3 e 7, aquela comparação ali, o 0 é 3, não é maior do que 7, é falso, então ele troca. 7, 3. E vocês podem ver que agora está entrando na ordem que eu quero. Então aqui não precisa ser só um return, você pode tratar o que você quiser aqui dentro. Lembrando que o true significa que não vai trocar a posição A com a B, e o false significa que vai trocar a posição A com a B. Bom, é só isso que eu tinha para falar. Essas funções de comparadores também podem ser usadas para maps e sets, que são estruturas que se ordenam. Tem que ser criada do mesmo jeito. E, bom, é só isso. Isso daqui vai ser muito útil para vocês, então peço que, caso não tenha entendido alguma coisa, revejam a aula ou mandem mensagem, porque isso daqui vai ser de extrema importância para vocês, não somente
na programação competitiva, mas também, tipo, na programação em geral, porque qualquer bom programador tem que ter um conhecimento básico de estrutura de dados. Essas são as estruturas de dados básicas as que a gente mais utiliza. Bom, era só isso que eu tinha para falar. Vai ser útil também para o contexto que está rolando essa semana, para o da semana que vem também. E qualquer coisa que ficar em dúvida, como eu disse, só rever a aula ou se precisar, manda mensagem no Zap. É isso. Uma boa tarde, bom dia ou boa noite para quem estiver assistindo.